Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós somos o grupo 8 e iremos falar sobre neuroengenharia. Nosso grupo é composto pelo Gabriel Gart Silva, Rafael Barros Midoli e a Veridiana Fukuda. Bom, os tópicos abordados na apresentação de hoje serão o que é neuroengenharia, uma contextualização histórica da neuroengenharia, exemplos aqui no Brasil sobre esse tema, os ICMs e neuromodulação, e também iremos fazer uma série de considerações finais acerca do tema abordado. O que é neuroengenharia? A neuroengenharia é uma área de pesquisa que integra a neurociência e engenharia para estudar o sistema nervoso e desenvolver soluções para limitações e disfunções associadas a ele. Profissionais de áreas desenvolvem e aperfeiçoam tecnologias e aplicações que vão de neuropróteses a técnicas de neuromodulação com potencial terapêutico. A neuroengenharia possui várias sub-áreas, como por exemplo a neuroreabilitação, neuromecânica, neuroimagem, neuroinformática, neuromodulação e interface cérebro-máquina. As duas principais áreas que abrangem todas as outras é a neuromodulação e os ICMs. Continuando aqui, ok? O que é neuroengenharia? A neuroengenharia. O que é neuroengenharia? Bom, só recentemente o termo neuroengenharia apareceu pela primeira vez. O surgimento desse novo campo pode ser atribuído ao reconhecimento de que engenheiros, neurocientistas e médicos devem trabalhar juntos para resolver os problemas associados à complexidade do sistema nervoso. A engenharia neural gerou muita empolgação, não apenas pelo desenvolvimento de interfaces entre o cérebro e computadores, mas por seu potencial inexplorado de desenvolver tratamento para pacientes com doenças neurológicas, como derrames ou epilepsia. Agora, o campo amadureceu significativamente, conforme evidenciado por sua presença forte e regular em várias conferências ao redor do mundo, e o crescimento no número de artigos publicados na área. Como resultado, o escopo do tempo evoluiu e uma definição clara de neuroengenharia é necessária. O conselho editorial do Journal of Neuroengineering define o campo da seguinte forma: a neuroengenharia é uma área de pesquisa interdisciplinar emergente que traz métodos de neurociência e engenharia para analisar a função neurológica, bem como projetar soluções para problemas associados a limitações e disfunções neurológicas. Pensamos em uma contextualização histórica da neuroengenharia, nós podemos falar que o avanço dela vem ocorrendo visivelmente. Os primeiros experimentos significativos desta área iniciaram-se na década de 60 e investimentos ao longo do tempo só aumentaram. Em 1969, Abby Fetts, um pesquisador do Centro de Engenharia Neural e Sensorimotor, o CSNE, foi um dos pioneiros em conectar máquinas e cérebros. Ele demonstrou que macacos podiam ampliar seus sinais cerebrais para controlar uma agulha que se movia em um mostrador. Em 2017, pesquisadores da Universidade de Pittsburgh utilizaram os sinais registrados dentro de um cérebro para movimentar um braço robótico de forma sem precedentes na história, segundo um estudo publicado na revista médica The Lancet, que é uma revista de grande respeito ao redor do mundo, principalmente para pesquisas científicas e o desenvolvimento de conhecimento dentro da área de pesquisas. Essa revista tem uma credibilidade muito grande. E nesse estudo que foi publicado, Jan Schauerman, de 53 anos, paralisada do pescoço para baixo, foi capaz de mover um braço mecânico com destreza, segurando objetos com grande precisão. Segundo os pesquisadores, Jan foi capaz de controlar o braço mecânico no segundo dia de treinamento e a habilidade de movimentos evoluiu durante as 14 semanas que durou o estudo. Segundo o médico que acompanhou a paciente, ela adquiriu coordenação, habilidade e velocidade quase similares às de uma pessoa de corpo não deficiente, o que é incrível, pois mostra uma adaptação impressionante a esse braço mecânico, algo que de fato não é tão
comum. Esse tipo de adaptação e essa coordenação, essa habilidade, essa velocidade em movimento é algo incrível e totalmente impressionante. Coisas que fazem com que as pessoas brilhem os olhos para a neuroengenharia e mostram que é realmente uma área diferente e que vem talvez para passar, sobressair sobre vários desafios quando pensamos em tentar ajudar a qualidade de vida das pessoas e ajudar ela em possíveis limitações físicas ou outras que possam vir a afetar a vida de cada uma. Ainda falando dessa contextualização histórica, no início de 2018, um outro estudo apontou que uma mulher que havia sofrido um acidente vascular cerebral foi capaz de utilizar um braço robótico para servir-se de uma bebida pela primeira vez depois de 15 anos. Ainda nesta linha, pesquisadores de Stanford indicaram que foram capazes de extrair as intenções de movimento de sinais cerebrais de pacientes tetraplégicos, permitindo a utilização de tablets ligados aos sensores. Para os pesquisadores Gregory Courtine e Silvestro Missera, Jack de Giovanna e José Del Milan, o controle do braço retratado no estudo é uma conquista tecnológica e biomédica incrível. Eles acrescentam que a tecnologia do membro mecânico está chegando perto do ponto em que poderá em breve se tornar um modelo revolucionário de tratamento para portadores de paralisias. Ou seja, quando pensamos em paralisias, justamente pelaquela velocidade, adaptabilidade que falamos anteriormente, esse tipo de prótese desenvolvida por meio da neuroengenharia se mostra extremamente promissora e como um tratamento revolucionário, como eu já falei anteriormente, né? Chegando para realmente mudar parâmetros que pareciam antes dessa neuroengenharia serem intransponíveis, coisas que vão ajudar demais pessoas que portam vários tipos de paralisia ao redor do mundo. A neuroengenharia no Brasil, ela tem como exemplo da área o jovem Luiz Fernando da Silva Borges. Em 2018, ele desenvolveu um equipamento portátil que poderia traduzir os sinais de quem estivesse em coma. No experimento desse jovem, um computador lê as reações do cérebro do paciente ao ouvir uma pergunta simples. Para isso, é colocado no paciente uma touca com vários sensores conectados a sensores e um fone de ouvido para receber instruções. A máquina seria capaz de interpretar esses sinais vindos de diferentes partes do cérebro e traduzi-las em respostas positivas ou negativas. Em testes com pessoas saudáveis, seu sistema teve 80% de precisão em reconhecer os dois padrões de resposta. Isso mostra o quanto que a neuroengenharia, além de ajudar quem está com paralisias, ela consegue atuar em outros campos também com muita versatilidade e muita eficiência. A qualidade que vem se mostrando nos testes que envolvem a neuroengenharia cada vez são mais surpreendentes e promissores, o que fazem com que essa área continue em grande destaque nesses últimos tempos e com um estudo que cada vez mais recebe a atenção das comunidades científicas e das pessoas que estudam sobre isso ou acompanham os estudos sobre tal tema como um todo. Todas estão bastante esperançosas com a neuroengenharia. Quando ainda continuamos no Brasil, um dos grandes pesquisadores da área é o Miguel Nicoleles. Ele é responsável pela apresentação de um exoesqueleto utilizado por um adolescente tetraplégico na abertura da Copa do Mundo de 2014. Para quem se lembra bem, na Copa de 2014, né, que ocorreu aqui no Brasil, um garoto entra, se não me engano, ele até consegue chutar uma bola e isso foi simplesmente incrível, porque é algo que ninguém esperava e fez com que o nome do Miguel Nicoleles fosse bem lembrado, pois foi uma cena muito marcante para o mundo todo e mostrou o quanto que a ciência ela consegue ajudar e melhorar a vida das pessoas, conseguindo trazer talvez um grande crescimento como um todo para a ciência. Em um dos últimos estudos publicados, ele foi capaz de enviar sinais elétricos captados diretamente do cérebro de um macaco para um braço mecânico.
Nada de novidade até aqui, porém o macaco estava em um laboratório no Brasil, enquanto o braço mecânico estava no MIT, a 1000 km de distância. Segundo o estudo, o macaco foi submetido a uma espécie de videogame, e as atividades elétricas cerebrais responsáveis pelo movimento dos braços foi registrado em um computador, e o braço foi programado para agir de acordo com os impulsos elétricos que surgissem na cabeça do macaco. Então, isso mostra que além dessa versatilidade, desse conforto, essa tecnologia que está sendo explorada pela neuroengenharia acaba conseguindo transpor grandes distâncias, uma coisa até que é surpreendente e talvez até um pouco inesperada, mas que vem mostrando o quanto que a neuroengenharia se torna importante e versátil dentro do campo da medicina, digamos assim, né, do cuidado das pessoas, da tentativa de melhorar de fato a vida e a condição de vida das pessoas. Quando entramos para falar um pouco do ICM, né, a gente pode falar que as ICMs são tecnologias que têm como objetivo conectar o cérebro humano a computadores ou dispositivos eletrônicos. Com uma cadeira de rodas elétrica, controlar um computador ou até mesmo um braço robótico. Por meio dessa tecnologia, é possível realizar o registro da atividade elétrica, EEG, hemodinâmica, FNIRS, ou magnética funcional, fMRI, do cérebro, sendo possível, a partir desse sinal, decodificar o código neural e, por meio de algoritmos, traduzi-lo em sinal de linguagem de máquina, para que então possa controlar dispositivos eletrônicos que podem estar ao nosso redor, embutidos no corpo humano, ou até mesmo a quilômetros de distância, como foi mencionado no caso anterior. Além das técnicas de aquisição do sinal cerebral não invasivas, também temos as técnicas invasivas, como o implante de microeletrodos intracerebrais, que oferecem um sinal mais instável e menos ruidoso. Dessa forma, temos muitas aplicações da ICM, como por exemplo na reabilitação, seja por meio de controle de próteses ou órteses, na comunicação, com controle de chats virtuais sem necessidade de algum movimento muscular, e também na mobilidade. Ou seja, a gente está falando de que além de tudo, além de pensarmos em mobilidade, em facilitação de vida de pessoas que precisam e que podem ter perdido os movimentos ou sentidos ou algo do gênero, a gente também está falando de melhoras da ICM e aplicações em vários outros campos, o que é de fato incrível e mostra um desenvolvimento impressionante da ciência ao longo dos anos. Mas chega o momento agora de falarmos um pouco sobre neuromodulação. E essa neuromodulação seria o envio da corrente elétrica para o microeletrodo, com o propósito de restaurar a atividade de alguma área cerebral específica que possui algum tipo de déficit celular, como ocorre em algumas doenças neurológicas. Isso acontece, por exemplo, em pacientes que possuem doença de Parkinson, onde ocorre a morte de neurônios na região conhecida como via nigrostriatal, ocasionando uma desordem na passagem do sinal do córtex motor para o restante do sistema nervoso central, fazendo com que o paciente apresente déficits motores, como tremor de repouso e dificuldade de realizar a marcha. Porém, com a estimulação cerebral profunda, chamada em inglês de Deep Brain Stimulation, por meio do implante de microeletrodo, o paciente apresenta uma melhora significativa desses sinais e sintomas. Nessa figura podemos ver o cérebro, né, da pessoa dentro da cabeça, e como que é colocado esse eletrodo, certo? E esse neuroestimulador, digamos assim. Espero que vocês entendam a imagem de modo mais fácil. Então entramos nas considerações finais, né? E pensando nelas, conseguimos pensar nos desafios que são enfrentados pela neuroengenharia como um todo. O primeiro deles é o alto custo.
Ainda não existem biomateriais compatíveis para todas as finalidades que já foram descobertas dentro da área. E quando tem, nem fácil, não sempre é fácil obtê-los de modo eficaz e eficiente. Isso faz com que seja necessária, às vezes, a importação desses materiais ou a tentativa de descobrir materiais que sejam compatíveis. Além disso, o estudo e a estrutura para desenvolvimento desse tipo de atuação não é uma coisa tão barata. Isso faz com que essa área de neuroengenharia ainda seja vista como uma área que possui altos custos e por mais que seja extremamente vantajosa para a população, pelo menos nesse momento inicial, ela é vista como um custo muito elevado nesse desenvolvimento. Por isso, não é todo lugar que consegue realizar as pesquisas necessárias para dentro da área. Também temos o desafio desse curso, dos cursos, né, de neuroengenharia, não terem grandes opções de lugares onde seja possível se formar. Por ser um curso novo, esse curso ainda não tem uma grande variedade de centros universitários que fornecem esse tipo de formação. Então, é muito complicado a gente conseguir falar de fato de onde fazer. Não é todo lugar que você vai achar esse tipo de curso, né? De fato, não é todo lugar. Entretanto, gostaria de destacar o Instituto Santos Dumont, ISD, que atua nas áreas de educação, saúde materna e infantil, né, psicodeficiência, neurociência e também da neuroengenharia. O ISD, né, Instituto Santos Dumont, é um instituto que oferece o mestrado em neuroengenharia e ele oferece o primeiro e único curso de mestrado em neuroengenharia do Brasil. É uma área de pesquisa que agrega métodos de neurociência, né, de engenharia para estudar o funcionamento do sistema nervoso e criar soluções para limitações e disfunções associadas a ele. É um curso muito exclusivo e esse instituto é muito reconhecido justamente por conseguir dar ele. O desafio encontrado seria a complexidade cerebral. O cérebro ainda é uma das partes menos conhecidas, digamos assim, do corpo humano. Por mais que se tenha tendo um estudo sobre ele e diversas áreas que tratem justamente do nosso sistema neural, o cérebro ainda possui uma grande complexidade. Muitas vezes não sabem quantos estímulos e como os estímulos vão de fato provocar e qual o tamanho das ações que vão ser provocadas por esses estímulos cerebrais. Por isso, o cérebro se mostra como uma área muito complexa de se mexer e muito desafiadora de fato. Isso é um desafio que a neuroengenharia tem que enfrentar quase sempre. Então, para quem quer esta área, por exemplo, tem que se colocar pronto para desafiar toda a complexidade que envolve essa área. E por fim, eu coloquei como último desafio enfrentado dentro dessa profissão a dificuldade de encontrar os materiais necessários para as aplicações. Como já fora falado, não é fácil encontrar os materiais e tudo que é necessário para conseguir fazer de fato a neuroengenharia. Ainda faltam muito biomateriais e materiais que se provem de fato eficientes e efetivos nesse tipo de aplicação. Com isso, eles não são materiais fáceis de se encontrar, assim como as pesquisas são difíceis de se fazer, resultando em um alto custo, mas também nessa dificuldade como um todo, não só na questão financeira, mas de fato na questão de você achar os materiais necessários e às vezes se deparar com cenários que ainda não existem biomateriais ideais, com as propriedades ideais para conseguir fazer a finalidade esperada daquele procedimento dentro da neuroengenharia. Por fim, nas considerações finais, iremos falar dos impactos da neuroengenharia. E, bom, gostaríamos de começar falando do grande potencial terapêutico e tecnológico assistivo para uma variedade de doenças neurológicas. Quando pensamos na interface cérebro-máquina, que é a ICM,
ela tem um grande potencial terapêutico, né, para uma variedade de doenças, como que afetam dramaticamente a função motora, como a paralisia cerebral, a doença de Parkinson e o acidente vascular encefálico, que é o AVE, né? Com o aprofundamento da pesquisa em ICM, é possível que surja uma nova geração de dispositivos neuroprostéticos que são capazes de restaurar uma variedade de funções neurológicas em pacientes severamente limitados por sua deficiência. A neuromodulação tem uma estimulação elétrica também, que tem sido utilizada atualmente para tratamento também de Parkinson, mas de tremor essencial, da dor crônica, da epilepsia, deficiência auditiva, né, que seria a surdez, da depressão, distonia, síndrome de Tourette e transtorno obsessivo compulsivo. Ela ainda pode atuar em desordens, né, e também em coisas como obesidade e desordens alimentares, zumbido, AVE, coma, paralisia, déficits motores, deficiência visual, entre outros. Então, são áreas que têm um poder, um arsenal muito grande para assistir a uma variedade gigantesca de doenças. A neuroengenharia também consegue extrapolar os meios de comunicação conhecidos até o momento e desenvolver novas interfaces com o cérebro, máquina, cérebro, né? Isso significa que ela consegue de fato fazer novos tipos de interação, é, e mesmo sendo necessário novos materiais biocompatíveis, né? Isso faz com que seja possível a integração de tecnologias assistivas altamente avançadas. Então, as pesquisas em ICM, elas permitem, e aí chegamos no terceiro tópico, a desenvoltura de tecnologia assistiva altamente avançada. Isso faz com que todos esses tipos de doença que foram mencionadas anteriormente sejam possíveis de terem uma assistência por meio da neuroengenharia. A neuroengenharia, tanto com ICM quanto com a neuromodulação, consegue de fato mudar a vida de muitas pessoas e está conseguindo transpor várias barreiras que há alguns anos pareciam intransponíveis, mas agora mostram que a ciência talvez consiga ajudar a vida de cada vez mais pessoas. Essas são as referências que utilizamos para esse trabalho e agradecemos a todos que assistiram a nossa palestra sobre neuroengenharia. Muito obrigado.